Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, passando para todo mundo hoje o último programa do ano. E para a gente falar em último programa do ano, já que o fim do ano está próximo, né? Nós estamos caindo assim, agora tem Natal e depois tem Ano Novo, então nós vamos dar um hiato aqui nessas 2 semanas aqui do Vida Inteligente, porque nós também temos que descansar e todo mundo fica desobrigado também para fazer essas atividades festivas das crenças de cada um, né? E hoje o tema que a gente vai apresentar é um tema bem apropriado, porque chega no fim do ano, todo mundo começa a fazer promessas, uma série de coisas, também fala-se muito sobre, além de fim de ano, fala-se de fim de mundo. Todo ano que termina, todo ano que vai entrar, geralmente alguma crença, alguma seita, alguma filosofia, alguma coisa, ela sempre cria alguma coisa para fim de mundo. E hoje, eu achei que era o momento, para isso convidei nosso querido amigo e irmão, professor Paulo Araújo Duarte, que vocês conhecem muito bem, que ao longo desses 15 anos de Vida Inteligente tem estado aqui conosco, porque ele é um cientista. E hoje nós vamos falar sobre o fim do mundo, mas o fim do mundo que realmente vai acontecer. Vai acontecer porque tudo tem início, meio e fim. E o mundo que vivemos aqui, o planeta Terra, um dia também se extinguirá. Isso é um processo natural, um processo cíclico. O professor Paulo Araújo Duarte já vai explicar isso para a gente. Então, hoje nós vamos abordar, pelo lado da verdade, pelo lado científico, pelo lado do pé no chão, o fim do mundo. Então, tá aí. Para isso eu convido aí. Cadê o meu amigo, professor Paulo Duarte? Olha ele aí. Paulo, tudo bem? Salve, salve, tudo firme, tudo bem? Muito bom receber você de novo aqui no Vida Inteligente. Sempre um prazer aqui com a gente. É sempre um prazer muito grande participar do seu programa, o Grego. Né? Inclusive, quero até deixar aqui um registro, que eu já deveria ter feito há mais tempo. Não é? A dar os parabéns a você por esse trabalho, por esse projeto do Vida Inteligente, que está debutando agora, se eu não me engano, né? São 15 anos. Já fizemos no dia 28 de setembro desse ano aqui, nós completamos. Isso, não, 28 de setembro, não, 29 de julho. Né? 29 de julho, nós completamos 15 anos no ar aí. Exato. Eu sou testemunha da grande aceitação que seu programa... Você é uma das estrelas do programa, você faz parte do programa. Você e todo mundo que passou aqui, isso é bacana. Eu que tenho que agradecer também. E é um projeto, né, da seu já de muito tempo, a gente entende até problemas aí que surgem, né, ao longo do transcurso, né? Tem sempre seus problemas, mas você corajosamente leva este projeto adiante, isso é muito bom, é muito importante, é um trabalho de cultura, de qualidade, né? Muito interessante, e que você traz palestrantes de vários segmentos, isso é muito legal, é muito importante. E outra coisa também muito interessante no seu programa é a forma descontraída como você trabalha e uma linguagem simples que todos entendem. Isso, mais importante. Exato. Então, fica aí, meus parabéns para você. Obrigado, Paulo. Parabéns por você também fazer parte desse projeto, né? Você ajudou muito a engrandecer e continua ajudando a engrandecer o programa. Levar informação, cultura e informação séria, bacana, isso é legal. E hoje nós vamos, bacana, vamos ver hoje como é que a gente vai desenvolver esse assunto. E nós vamos falar hoje, podemos já colocar o primeiro slide e já começar a desenvolver aqui? Bom, antes nós poderíamos fazer uma reflexão, fazer uma pergunta. Opa. Afinal de contas, o que é o fim do mundo? Boa. Você lembra que em 2012 nós tivemos o anúncio de um fim do mundo? Nossa, eu já sobrevivi a muitos, Paulo, você também. Nós também. E em 2012, chegamos inclusive a fazer em dezembro de 2012 um programa aí no Vida Inteligente, que seria aquela história do calendário maia, não é? Isso. Exato. Então, já passamos aí por vários fins do mundo e nada ocorreu. Mas sim, a questão é saber o que esse pessoal entende por fim do mundo, não é? Fim do mundo. Seria o fim da vida?
no planeta, seria o fim da raça, da espécie humana, porque se a espécie humana desaparece, né, para nós seria o fim do mundo, né? Seria o fim da vida, Com certeza. né, do planeta, ou o fim do planeta Terra. Vai ocorrer, né? Nós vamos ver isso sob o ponto de vista da astronomia, como será, então, esse fim de mundo, não é? O desaparecimento da espécie humana, desaparecimento do planeta Terra, do Sol, da nossa galáxia, enfim, conversaremos sobre isso, e não esquecendo, né, que o nosso planeta Terra já passou por algumas extinções em massa, né, que comentamos, inclusive, eu acho até que foi no programa passado. Né? Falamos muito, falamos. Já tivemos pelo menos 5 extinções em massa da vida no nosso planeta. Chegamos a 95% há 250 milhões de anos atrás, entende? Então, mas uma coisa interessante na vida, não é, o Grego? É que a vida se renova, não é? É uma coisa muito interessante, porque, veja, se nós tivemos há 65 milhões de anos atrás, vamos a um momento mais recente, quando tivemos o desaparecimento dos dinossauros e tudo mais, não é? Sim, que houve sim. um choque de um grande asteroide no planeta e tal. Então, 70% da vida naquela época desapareceu. Mas o interessante é que, quando há uma extinção em massa, abre-se uma porta para novas espécies que não existiam e que acabam aparecendo. Né? Os dinossauros não existiram sempre. Os dinossauros apareceram num determinado momento, não é? E desapareceram com pouco tempo de vida no nosso planeta. Aqui você atribui, você como cientista, Paulo, como é que você atribui? É interessante. Aqui você atribui, eles aparecem na onde? Como é que surge? Como é que surge? Este é o grande dilema, né? O grande enigma a respeito da vida. Como é que nós passamos do não vida para a vida? Quer dizer, né? do orgânico, mas para o orgânico simples, para um orgânico complexo, que a gente pode dizer que é vida. Né? Sim, como é claro. que há essa passagem da não-vida para a vida? Nós tivemos no nosso planeta, né, no início, a vida começou nos mares, e as primeiras bactérias, as primeiras, né, células, né, os primeiros animais, digamos assim, eram seres vivos, eram unicelulares e tal. Isso. Mas a vida complexa, depois, então, e muitas espécies, como se deu essa passagem? Esse é o grande enigma na ciência. Não tem uma explicação plausível. Existem diversas teorias, né? Essas coisas, mas... São teorias, não é? E sob o ponto de vista da ciência, é claro que a gente tira a participação divina, não é? Sim, Aí a claro. participação divina é outro departamento. Isso. Mas essa complexidade, na verdade, a história do universo é a complexidade da vida. Né? A vida começa de uma forma muito simples e, aos poucos, vai se tornando cada vez mais complexa, até nós chegarmos nesse ponto em que nós chegamos, em que temos essa era cognitiva que se diz. Quer dizer, que se desenvolveu a inteligência, né? Isso. A inteligência humana. Não é? Agora, como isso se dá, essa complexidade toda, isso aí é um grande mistério ainda. Não tem dúvida. Mas um dia tudo isso vai acabar, haverá o fim do mundo. Isso é líquido e certo, né? Isso é certo mesmo. Agora devemos ter cuidado, né, com essas notícias que surgem por aí. Ainda mais nos dias de hoje, com essa facilidade da internet, que é um mundo, assim, digamos, de todos. Né? Qualquer um pode criar o seu canal lá no YouTube, enfim. Isso, verdade. E
fazer a divulgação do que quiser e tudo mais. Então, existem muitas divulgações sobre fim do mundo por aí, muito misticismo, muito esoterismo, muita coisa que a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Então, esta primeira imagem que eu mandei para você é um bom exemplo. Posso colocar já? Pode. Vamos lá. Está aqui, ó. Diz que cientista russo afirma que o mundo vai acabar em 16 de fevereiro de 2017. Que um corpo celeste estaria em rota de colisão com a Terra e tal. Tem aí o nome do cientista, dizendo, inclusive, que é cientista da NASA, um cientista russo. Sim. Mas eu estive investigando isso aí e verifiquei que esse cientista não existe. Esse nome aí simplesmente é um nome inventado. Inventado. Né? Muito menos cientista da NASA ele é. O pessoal usa muito o nome da NASA, que é para dar credibilidade para as coisas, né? Mas não tem nada, isso aí é uma grande mentira. Talvez até os articulistas aí, a moça e esse rapaz, talvez até sejam nomes falsos, entende? Sei. Então, as pessoas precisam tomar cuidado com essas notícias e pior, ficar repassando essas coisas. Né? Então, devemos tomar um certo cuidado, porque há muita mentira por aí, e como você disse no começo, eu e você já passamos por muitos fins de mundo, né? E nada ocorreu até agora. É o cuidado, então, que nós devemos ter com essas notícias aí de internet, aí, principalmente ficar repassando essas coisas sem fazer uma investigação. Sim, isso é muito... Temos que ter muita responsabilidade com isso, né? Não tem nem dúvida. Esse repasse aí de informações, como no caso pelo WhatsApp, não é? Isso filtrar sempre, né, Paulo? Filtrar tudo, né, Paulo? Sempre filtrar. Você vê que eu te incomodo um monte, né? No bom sentido, porque qualquer coisa que me mandam, tem a Ufolista, tem a Ufobras, tem um monte de coisa, e como eu sou uma pessoa conhecida há muitos anos na ufologia, essas coisas todas, então as pessoas centralizam, e eu encaminho para você, porque você, eu sei que é um cientista, e muitas vezes você ajudou, outras vezes você foi sincero, disse grego, não sei o que é isso também, foi bacana. Então a gente tem que ser assim. Paulo, o que é isso? O que você acha que é isso? O grego, isso aí é o Vênus, está aqui por causa da posição, porque nós temos parâmetro, então a gente informa. Então, isso sim é fazer pesquisa, isso é tentar filtrar tudo, passar a verdade para frente, né? Porque todos somos aprendizes, né, Paulo? Não tem dúvida, não tem dúvida. Todos somos aprendizes, mas devemos ter sempre o cuidado neste repasse de informações, como eu recebi essa notícia aí pelo WhatsApp, mas quem me repassou não investigou. Eu fui investigar e vi que esse cidadão aí russo nem existe, isso aí foi um nome inventado. Sabe que eu faço isso também, né? Porque muita gente fala, se você doações para essa menina aqui, não sei o quê, e se você mandar um monte... Aí eu entro no e-farsas, entro tal. Essas histórias são coisas de 15, 20 anos atrás, invenções que periodicamente aparecem para nos desviar do foco da verdade. Né? Exatamente. Vamos colocar o segundo, Paulo? Vamos lá? Não, eu queria, o grego, ainda nessa parte introdutória, eu queria fazer ainda umas considerações sobre... está havendo um ruído aí. Você está ouvindo? Eu não estou ouvindo, não. Sim. Já sei o que é. O papel em cima do meu microfone, tá? Deve ser isso. Isso, Então, algumas considerações sobre o que eu entendo, assim, por ciência, apesar de que seja muito difícil, né, definir certas coisas. Na própria universidade, principalmente nos cursos de pós-graduação, se discute muito o que é ciência e, às vezes, chega-se no final do semestre e ainda não temos uma boa definição do que é ciência. Sem né? dúvida. Mas eu vou colocar aqui algumas coisas que eu acho interessantes, já que nós vamos falar sobre o fim do mundo sob o ponto de vista da ciência. Né? Isso. Então, vamos dar uma olhadinha em algumas coisas. Em primeiro lugar, eu diria que a ciência
ela é uma narrativa, tá, que vai se construindo gradativamente. Tá? Por que ela vai se construindo gradativamente? Porque as verdades na ciência são verdades relativas. Eu não posso considerar que uma verdade dita pelos caminhos da ciência seja uma verdade absoluta, porque se ela for verdade absoluta, acaba se transformando num dogma, não é? E dogma não se discute. Né? As verdades, veja bem, até é muito interessante isso, as verdades, elas estão fora de nós. Agora, a partir do momento em que nós nos apropriamos de alguma coisa que está lá fora e passamos pelo filtro da nossa mente, nós estamos construindo algum conhecimento. Sim. E no momento que alguma coisa passou pela nossa mente, já não é mais a verdade. É uma construção nossa. É verdade. E as construções nossas, sejam construções da religião, da ciência, do misticismo, do que for, são construções humanas. Consequentemente, são imperfeições. São construções imperfeitas da natureza que está lá fora. Aquilo que está lá fora é a verdade. É a verdade. E cada um com a sua, né? Cada um com a sua, porque vivemos individualmente, né? Claro, no momento em que passou pelo filtro da nossa mente, pronto, seja uma construção religiosa, mística ou científica, já é uma construção humana, consequentemente, é uma imperfeição. Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. É isso mesmo. Então, por essa razão, a ciência tem que ser considerada como um conhecimento relativo. As portas têm que ficar abertas para a discussão. Não é? Existe até um filósofo austríaco muito trabalhado nas universidades e tal, que ele diz que uma teoria ela só pode ser considerada científica se Sim. ela puder ser refutada. Exatamente. Karl Popper é o nome do filósofo. Então, um conhecimento ele só pode ser tido como científico se ele puder ser refutado, contestado, discutido, questionado, entendeu? Aí sim ele será um conhecimento científico, porque todo conhecimento científico é relativo. As portas têm que ficar abertas para a discussão, para o debate. E quanto conhecimento científico já foi renovado, né? Nossa, claro. De fora e novos conhecimentos surgiram. Por isso que eu digo que a ciência é uma narrativa que ela se constrói gradativamente, se constrói aos poucos, entende? Então, com essas... Pois não. Nós entramos no segundo plano, né? Falamos agora sobre a ciência e agora nós vamos falar sobre onde a gente vive, né? Que é Sim. Só para terminar essas considerações sobre ciência, eu vou colocar aqui uma frase do Marcelo Gleiser, que é um cientista bastante conhecido, mora nos Estados Unidos, mas é natural do Rio de Janeiro. Eu gosto muito das palestras do Marcelo Gleiser, né? É um físico e astrônomo muito reconhecido em todo o mundo, né? Eu gosto muito das considerações dele, e ele diz assim, que essas são palavras dele. Então, vamos abrir aspas. A ciência ainda é o melhor modo de você não ser enganado. Ele é muito contestado, inclusive, né? Porque ele não agrada muita gente aí, não, né? Pela posição dele, pela firmeza dele. Inclusive, não me agrada quando ele se refere à ufologia. Porque, pelo menos por duas palestras que ele tem no YouTube, elas estão lá para quem quiser ver, ele ridiculariza o caso Varginha e ridiculariza o caso Roswell. Sim, isso eu já li. Então, ele ridiculariza, até a plateia ri bastante. Então, essa postura, eu não gosto muito do Marcelo, mas, de resto, eu admiro muito as considerações dele.
Mas, então, é isso aí, meu amigo. O universo... Vamos falar sobre o fim, né, do universo, mas antes de falar no fim, eu gostaria de falar no começo. Exato. Para que a gente possa entender o fim, é bom entender um pouco do começo. Não tenha dúvida. A teoria mais aceita hoje em dia, não é a do Big Bang, não é? Do começo do universo. Existiria um ponto de energia só, não era matéria, só energia, um ponto muito pequeno, tamanho de uma bola de futebol, de uma bola de tênis, de uma bola de ping-pong, uma bola de gude, ou uma cabeça de um alfinete, não se sabe. Era um ponto muito pequeno, né, de concentração de energia, e que, por alguma razão que a ciência ainda não explica, esse ponto sofreu uma expansão repentina. Então, em questão de segundos, de minutos, de horas e tal, o universo foi se formando. A matéria foi se formando. A matéria não existia. A matéria foi se formando. Tá certo? Então, os corpos iniciais que se formaram foram as estrelas, grandes estrelas. E as estrelas grandes, normalmente, elas têm uma vida curta. É interessante isso. Então, formaram-se estrelas, primeiramente. A estrela, o que é? A estrela é uma bola de hidrogênio. Tá? Então, o hidrogênio é o elemento mais simples e em maior quantidade, é o que abunda pelo universo, né? É o hidrogênio. Então, formam-se esses aglomerados de hidrogênio e, então, nós temos as estrelas gradativamente lá no centro, por força da gravidade e da pressão, o núcleo, o centro das estrelas vai passando por um processo de uma fusão em que os átomos de hidrogênio vão se transformando em hélio. O hélio é mais leve, o hélio vai, então, tendendo a chegar para a periferia, quer dizer, fazendo uma pressão de dentro para fora, enquanto que a gravidade faz uma pressão de fora para dentro, né? Sim. E chega a um determinado momento, o hidrogênio já é muito pouco ou quase nada. Então, aí a estrela começa a queimar o hélio. E quando ela começa a queimar o hélio, começa a surgir outros elementos mais pesados. Então, o que eu quero dizer com isso é que esses elementos químicos, todos que nós conhecemos, da tabela periódica e tal, sim, foram forjados dentro das estrelas, dentro das primeiras estrelas, e todas as estrelas que estão por aí. Então, isso significa dizer o quê? Que o nosso corpo é formado desses elementos e, portanto, nós somos filhos das estrelas. Perfeito. Porque foram as estrelas que, quando explodiram, espalharam todo este material para o espaço. Então, o nosso corpo é formado desses elementos químicos que foram espalhados pelas estrelas. Não é? Então, somos filhos das estrelas. Bom, o que acontece? Então, o universo, com esse impulso inicial, ele está num processo de expansão. Né? É um processo de expansão. Ô, Paulo, aproveitando que você está falando, ele se expande e se contrai, parece, né? Explica essa coisa aí. Vamos ver, então. Como é que é isso aí, assim? Ó? Com esse impulso inicial, aquela singularidade daquele ponto, né, de energia e tal, o universo está todo em expansão, e isso já foi observado, né, que as galáxias todas estão se afastando entre si, em velocidades enormes, que nós não percebemos, mas, né, o universo todo está em expansão. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, né? Se o nosso universo tiver uma determinada quantidade de energia, que hoje falamos em
matéria escura, energia escura e tal, se tiver uma determinada quantidade de matéria, o que pode acontecer é que nessa expansão ele vai chegar a um determinado ponto em que a força de gravidade vai vencer. Não é? Quer dizer, nós temos uma expansão e, de repente, essa expansão, digamos, vai parar um pouco e a gravidade vai vencer e tudo começa a se contrair novamente. E aí nós poderemos voltar àquele ponto minúsculo de energia, aquela singularidade. Entendeu? Perfeito. Então, isso seria o quê? Seria um fim do mundo, não é? Sim. Sim. Não é? Seria um fim do mundo, porque vai acabar tudo. Não é? Pelo menos do jeito que a gente conhece, pelo menos, né? Do jeito que a gente conhece, não tem nem dúvida, né? E aí voltaríamos àquela singularidade, aquele ponto de energia, e eu posso até fazer uma reflexão, aqui podemos fazer uma reflexão. Claro. Será que aquele ponto que originou esse Big Bang em que nós estamos mergulhados, né? Será que foi o primeiro? Essa que é a questão. Essa que é a questão. Eu acho que eu já falei isso até com você. Quem sou eu para achar? Eu sou um simples humano, aí vamos dizer. Mas esse ponto, de qualquer forma, ele existia, porque só pode dar um Big Bang com alguma coisa que já exista, entrar em atrito, entrar em conflito. Então, já existia alguma coisa para dar o Big Bang, né? Então, o que era isso? Sei lá o que é isso. Quem sou eu para saber o que é isso? Uhum. O que gerou, né, o que gerou essa expansão ainda não se sabe muito bem. Agora, sabe-se que nesse ponto de energia não havia o vazio, digamos assim. Né? Sim. Havia partículas subatômicas que hoje já foram comprovadas naquele CERN, aquele laboratório lá na Europa, entre a França e a Suíça, entende? De energias, né? Então, já foi comprovada, no choque de partículas, já foi comprovada a existência do bóson, o famoso bóson de Higgs. Né? Então, o bóson de Higgs é o responsável pela formação da matéria, ou seja, as coisas estão por aí e tal, e o bóson de Higgs é como alguma coisa mais consistente, digamos assim, em que os elementos andam devagar por ali e tem aí a capacidade de começar a se concentrar, entende? A se misturar. E aí tem o surgimento da matéria. Uma explicação, né, simples do que seria esse bóson de Higgs. Quer dizer, ele já existia como partícula subatômica lá. Então, seria o responsável pela formação de toda a matéria que nós conhecemos hoje em dia. Entendeu? Agora, conseguiu se provar isso aqui, né? Através daquela máquina que construíram, né? Aquela sim. Coisa maravilhosa. Exatamente. O CERN, não é? O acelerador de partículas. Não é? Exato. Então, conseguiu-se se provar. Isso em 2012, hein? Em 2012. Sim. Então, até muito interessante, porque os maias falavam de alguma descoberta, de alguma coisa que poderia mudar os rumos da sociedade humana, né? E, quem sabe, poderia ser essa descoberta do bóson de Higgs. Porque ele já foi comprovado, agora o que falta digamos, entender melhor como isso funciona, né? Dominar e, a partir daí, então, começar a utilizar. E aí, então, existem especulações de que, se nós dominarmos o bóson de Higgs, talvez seja possível nós entendermos a matéria, a antimatéria, né? A gravidade, a antigravidade, e, quem sabe, até viagens no tempo. Opa, por que não? Então, seria uma grande revolução. Então, quem sabe, naquele ano de 2012, não seria nada de fim do mundo, mas sim uma descoberta que foi feita nesse acelerador de partículas. Né? Quem sabe seria isso, então, né? Pode ser. Né? Uma grande descoberta que viria transformar
a nossa vida futuramente, quem sabe. Mas, enfim, isso que nós falamos, dessa contração, então é chamado de Big Crunch, quer dizer, a grande contração, é o Sim. Big Crunch. Aí voltaríamos para a singularidade. Mas aí seria um fim do mundo, é claro, não resta a menor dúvida, não é? Agora, hoje em dia, existem vários grupos de cientistas estudando e formulando uma teoria que eles chamam de Big Rip. Big Rip, R-I-P. Tá. Big Rip. Que seria o grande rompimento. O Big Rip significa isso. Quer dizer, o universo está expandindo, 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 força de expansão brigando com a gravidade, aí chega um determinado ponto, vai contrair ou não vai? Aí é o Big Rip, o grande rompimento. Rompe tudo e o universo continua a expandir eternamente. Aí, então, viria uma outra coisa que é chamada de Big Freeze. Sim. O grande resfriamento. Sim. Quer dizer, o universo partiria para um resfriamento total. Talvez até a vida fosse o fim da vida em todos os lugares, por causa de muito frio, né? E seria uma expansão eterna. Entendeu? Então, poderia ser, a não ser que a vida se adaptasse. Né? Sem dúvida. Existe, você vê que existe vida a 11 mil metros de profundidade nas fossas marianas, ou então dentro do fogo. Você vê que tem elementos, tem bactérias, tem vírus que sobrevivem em condições que a gente acha que são impossíveis. Né? Então, a vida se manifesta onde a gente menos imagina, né? E da forma que a gente menos imagina também. Exatamente, você tem razão. Inclusive, em fossas profundas, próxima a vulcões submarinos. Exato. Temperaturas elevadíssimas. Elevadíssimas e gases que não são muito comuns para a vida, como enxofre, por exemplo, né? E a vida se faz por lá. Não é? Sim. Então, a vida é isso, Grego. A vida é esse grande mistério. Grande né? mistério, grande mistério. Como se adapta, como aparecem novas espécies, enfim. Tá? Então, sob um ponto de vista, assim, digamos, macro, nós teremos, claro, o fim do mundo. É o fim do universo, o fim do mundo. Agora, poderíamos pensar, então, no fim do... uma outra coisa também que seria interessante falar é o seguinte, é porque a gente fala no início do universo, né, como sendo o Big Bang e tal, então o universo seria esse Big Bang. Mas eu até gosto muito de uma outra ideia a respeito do universo, que poderemos chamar de universo eterno. Quer dizer, o universo existiria sempre. Agora, o Big Bang, ele pode ocorrer aqui, pode ocorrer ali, pode ocorrer lá adiante, pode ocorrer lá adiante, né? Então, o Big Bang poderia ser um acidente, digamos assim, dentro do universo. Mas fala-se em multiversos, né, Paulo? Multiversos, coisas assim, não é? Que eu gosto até de chamar de universo eterno. O universo teria existido sempre. O Big Bang foi um acidente dentro do universo. Mas são questões que estão por aí para serem discutidas. Isso é a ciência. Isso é a ciência, deixar portas abertas. Isso, para discussão. Para discussão. A gente procura dar a melhor explicação e tal, mas portas abertas precisam ficar para a discussão. Sim. Agora, nós poderíamos falar a respeito do nosso Sol, não é? Então, vamos um pouquinho mais para dentro da nossa casa. Sem ele não existe vida, né? Sem ele é a manifestação da vida, no meu ponto de vista aqui. Sim, o Sol é responsável pela fotossíntese, não é? É o grande responsável pelos climas na Terra. Se há aquecimento global, é por causa do Sol. Se há resfriamento global, é por causa do Sol.
Entende? Então, o Sol é o grande comandante dos climas na Terra e o grande comandante da vida também. Não é? Perfeito, O Sol perfeito. nos dará a vida, mas também nos dará a morte. Nós vamos conversar a respeito disso. E o Sol não é das maiores estrelas, não. Ele aparece grande aqui para nós e tal, é muito importante aqui para nós e tudo mais, porque ele está aqui perto, né? Está logo ali, a 8 minutos luz. Quer dizer, a luz do Sol nos chega depois de 8 minutos. Então, está muito perto, entendeu? Enquanto que a estrela mais perto de nós está a 4,5 anos-luz e tal, a Alfa do Centauro, não é? Agora, o Sol está aqui bem, bem perto. Agora, o Sol é uma estrela como qualquer outra, não é das maiores. Até se você puder colocar ali o tamanho comparado do Sol, que é um gráfico que eu coloquei, que é a imagem número 2. 2, está aqui. Deixa eu colocar. Nós podemos ter uma ideia do que seja o Sol. Veja que aí embaixo do gráfico nós temos o Sol. Não é? Sim, sim. E depois, então, vamos tendo outras estrelas comparadas em tamanho, Aldebaran, Antares, Betelgeuse. E lá em cima nós temos o Y Sculptum, que é uma estrela considerada uma das maiores conhecidas hoje em dia. Né? Então, veja, se o Sol é uma moeda de R$1, que tem 2,5 centímetros, né? Você, sim, aí na sua casa pode fazer essa experiência. Pega uma moeda de R$1, tem 2,5 centímetros. Sim. Essa UY Sculptum, ela teria 4.200 milímetros, ou seja, 42 metros. Nossa Senhora! O que é isso? É gigantesca. Aí, pegue uma trena e meça 42 metros para você ver o diâmetro dessa estrela comparada com uma moeda de R$1. Puxa, é? Sim. Então, é uma forma interessante aí de nós fazermos essa comparação e as pessoas entenderem que o Sol não é das maiores estrelas, não. Inclusive, tem até a imagem número 3. Ah, aqui, ó. Exato. Nossa, olha só a comparação, rapaz. Comparação. Está ali o Sol e está aí a estrela. Ela está a uma distância de nós de 9.500 anos-luz. Isso significa, Grego, o Sol é esse pontinho aqui que você colocou aqui, né? Isso, é esse pontinho aí. Entendeu? Nossa. Isso aí, esse laranjado aí é a estrela. Puxa vida, 1.700 vezes maior que o Sol. 1.700 vezes maior que o Sol. Ela está a 9.500 anos-luz. E só para nós termos uma ideia como as distâncias no universo são distâncias enormes, sim, a luz dessa estrela, se nós estamos olhando hoje, nós estamos enxergando o que ela era há 9.500 anos atrás. Nossa! Então, isso é verdadeiro, né? Vamos aproveitar esse momento aqui, que você falou isso, que muitas vezes diz, você já disse aqui também, que muitas das estrelas que a gente vê no céu não existem mais, né? Provavelmente. Sim, nós estamos vendo a luz que está nos chegando nesse momento, mas a estrela já pode ter extinguido já. Caramba! Puxa então, eu até brincava com os meus alunos lá na universidade, fazendo uma reflexão. Sim. Eu dizia assim para eles, olha, nós estamos aqui e estamos olhando essa estrela que está a 9.500 anos-luz de distância de nós. Então, nós estamos enxergando essa estrela depois de 9.500 anos. Quer dizer, então, nós estamos enxergando essa estrela no passado. Sim, inclusive qualquer eventual mensagem de rádio que tenha sido emitida por uma outra civilização, sabe-se lá quando que foi emitido isso aí, então, né? Exatamente. E agora, se lá houver um planeta com pessoas inteligentes, e que estejam olhando para nós, eles estarão nos enxergando
a 9.500 anos-luz, o que nós éramos há 9.500 anos-luz atrás. Sim, Ou seja, para nós estamos no presente e eles estão no passado. Agora, para eles estariam no presente e nós é que estaríamos no passado. considerando que a gente conhece de velocidades, essas coisas todas, né? Porque pode existir coisas que nós desconheçamos, né? Sim, certamente existem, né? Que a gente não descobriu ainda. Encurtamento de distâncias, uma coisa assim. O Marcelo Gleiser, ele usa uma metáfora que eu gosto muito. Ele diz que nós temos o conhecimento como se fosse uma ilha, entende? Sim. A ilha do conhecimento, que ele chama. Agora, como toda boa ilha, ela tem um oceano em volta. Esse oceano é o oceano do desconhecido. Ah, eu concordo. Então, o cientista tem que considerar que ele não é o dono da verdade, que a verdade na ciência não é absoluta e que há muita coisa ainda para se conhecer. É o oceano do desconhecido. Nós estamos engatinhando ainda. Sim, nós estamos engatinhando e por muito tempo ainda iremos engatinhar, não resta a menor dúvida, né? Isso. Agora acontece o seguinte, Greco. O Sol, como estrela que é, ele vai queimando o hidrogênio. Isso. E aos poucos ele vai crescendo, porque o hélio que está lá por dentro, ele vai fazendo uma pressão de dentro para fora, né? O hélio que se transforma do hidrogênio, ele vai fazendo uma pressão de dentro para fora e a estrela vai crescendo. O Sol é uma estrela, então ele vai crescendo também, vai crescendo gradativamente. Ele vai engolir certamente o planeta Mercúrio, Sim. Vai engolir, com certeza, Vênus, e deve chegar muito perto da Terra ou engolir a Terra, talvez até Marte. Agora, veja, quando o Sol estiver nesse processo de crescimento e já chegar, digamos, ali, engolir o Vênus, ali, ele já estará muito perto de nós. Então, a água que existe no nosso planeta já foi embora, já evaporou. Acabou a vida. A vida também já se foi. Então, claro, não deixa de ser um fim do mundo, não é? Mas que vai acontecer aqui no nosso próprio sistema solar. Nós temos até aquela imagem número 4 ali, que mostra o que seria o Sol perto da Terra, não é? À esquerda ali está o Sol. Sim. A Terra está ali à direita. Imagine, quando o Sol chegar a uma distância dessa aí, não existe mais água no nosso planeta, já evaporou tudo, não existe mais vida. E se o Sol crescer mais um pouco e engolir o nosso planeta, não resta a menor dúvida, aí desapareceu tudo. Quer dizer, então, se essas explosões, né, essa atividade solar a cada 11 anos que se intensifica, né, se isso já interfere nas nossas comunicações e uma série de coisas, imagina, e na distância que está hoje, né? Uma proximidade daqui é uma tragédia mesmo, acabou. Essas erupções, não é? Essas tempestades solares que são chamadas, né? Elas já destruíram até satélites aqui. Perfeitamente. Tem uns 2 ou 3 satélites, eu me lembro de um japonês que foi destruído por essas tempestades solares, não é? Elas prejudicam as comunicações por via rádio, prejudicam até os pássaros. Isso, animais, os animais do mar ali, né? Perdem direção, perdem o sentido de direção, tudo. Perdem o sentido de direção porque eles se deslocam pelo magnetismo da Terra, né? E o magnetismo da Terra é perturbado, então os pássaros migratórios também têm problemas nesse processo de migração e tudo. Então, o Sol, ele causa também os seus problemas aqui na Terra, como já causou até uma tempestade dessas aí, destruiu uma usina de energia no Canadá, não me lembro bem o ano, não sei se foi em 90 e pouco, uma coisa assim. Destruiu uma
uma usina no Canadá, não é? Numa atividade solar mais intensa. Mais intensa. Hoje em dia, o Sol está calmo, viu? Ele não anda muito nervoso, não. Já deveria estar aí com alguma atividade, mas eu tenho acompanhado por um site da NASA as atividades do Sol, como ele anda e tal. Ele anda muito calmo, está muito calmo. E, de repente, se ele entrar numa atividade repentina aí, quem sabe pode jogar, né, uma dessas tempestades muito fortes aí para nós, enfim. Mas, com o crescimento que ele vai ter, não resta a menor dúvida que nós vamos ter o fim do mundo, o fim do planeta Terra, não tem nem dúvida, não é? Ô, Paulo, seguindo aqui o que você está falando, além do Sol, o que mais pode ameaçar a vida na Terra, assim? Bom, nós temos muitos asteroides. Opa, bem lembrado, tem razão. Muitos asteroides aí pelo espaço, muitos asteroides perdidos e outros que têm uma rota definida, né? Nós temos um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Sim. Temos um outro entre Netuno e Plutão, um pouco além de Plutão, um pouco além de Netuno. Então, tem um cinturão chamado cinturão de Kuiper também, com muitos asteroides. E temos lá no final também do Sistema Solar um cinturão também que pode ser de asteroides, mas principalmente de cometas, onde pode estar um asteroide ou cometa, ainda não se sabe bem, porque existe um telescópio chamado WISE. Esse telescópio ele está fazendo um rastreamento lá dos confins do Sistema Solar, tá, por infravermelho, para pegar alguma estrela que se chama estrela anã, anã vermelha ou anã marrom, que poderia ser um tal de Gliese 710, é o nome dele, Gliese 710, e que alguns até falam em ser Nibiru. Aqui nós já falamos aqui no programa especial no Vida Inteligente. Exatamente, já conversamos a respeito disso. Sim. Não é? Agora, Nibiru ou Gliese, o que for, pode ser um astro aí que periodicamente pode se aproximar do Sistema Solar e causar aqui para nós alguns distúrbios nesses cinturões de asteroides que nós temos, e aí, então, esses asteroides virem em grande quantidade e, quem sabe, até um grande aí bater na Terra e causar alguma extinção em massa, como já tivemos, pelo menos 5 grandes extinções que nós já falamos. Entende? Então, poderia ser, né? Poderia ser esse objeto lá, no final, nos confins na chamada nuvem de Oort. O-O-R-T. Nuvem de Oort. Tá? Você cita aqui também no seu resumo que você havia me mandado para a sinopse que nós mandamos aqui. O que é a zona Goldilocks? O que é isso aí? A zona Goldilocks está certo. Pelo seguinte... É um nome pomposo? O que é isso? Nome pomposo. Isso aí é de uma história infantil. O seguinte... É porque se nós vamos procurar vida em algum lugar, seja dentro do Sistema Solar, como estamos procurando aí nos satélites de Júpiter e Saturno, principalmente, né? Isso, Ganímedes, Europa, Io. Isso, Ganimedes. Isso. Né? Então, Encélado. Tá? Então, nessa busca, inclusive fora também, não é? Por esses tempos aí foram descobertos, se eu não me engano, 7 planetas que estariam em volta de uma estrela, e alguns deles, se eu não me engano, os 3 primeiros, poderiam estar nessa chamada zona Goldilocks. O que é isso? Goldilocks. O que é isso? Goldilocks é cachinhos dourados.
Então, tem uma história infantil. Sim. De Goldilocks, que era uma menina, né? Cachinhos Dourados, era o nome dela, e os 3 ursos. O que acontece? Essa menina vai na casa dos 3 ursos, pai, mãe e a filhinha ou filhinho, e bate na porta e a porta se abre e não tinha ninguém em casa. Então, Goldilocks, a menininha, Cachinhos Dourados, vê na mesa 3 vasilhas e resolve experimentar vasilhas com mingau. O primeiro mingau estava muito quente, não deu de ela comer. O segundo o mingau estava muito frio, não deu, estava gelado, estava ruim. Agora, o terceiro estava na temperatura exata. Entende? Claro que essa história aí tem uma moral e tudo mais, mas vamos deixar para lá, não é o nosso caso. Claro. Então, o que é essa zona Goldilocks? É aquela zona em que o planeta Terra se encontra no nosso sistema, em que a temperatura não é nem muito alta e nem muito baixa. Ou seja, está na zona ideal, então. Na zona ideal para a existência da vida, assim como nós conhecemos. Conhecemos, isso. Então, zona Goldilocks é isso. Então, quer dizer, se nós vamos procurar vida em algum outro sistema, em alguma outra estrela, nós vamos procurar dentro de uma distância daquela estrela em que seja permitida a existência, principalmente de água. Né? Porque se houver água, haverá a vida. Né? Entende? Pelo menos dentro do nosso modelo. E se nós vamos procurar vida em algum outro lugar, Grego, só pode ser a vida conforme nós entendemos. Sem dentro dúvida. do nosso padrão, né? Com a existência da água, que é um grande solvente, né? E aí nós temos carbono, oxigênio, hidrogênio, entende? Esses elementos aí, também fósforo, enxofre e tal, que fazem parte desse complexo aí, né, de formação da vida. Então, temos que achar essa zona Goldilocks, né, para que permita a formação da água e aí, então, quem sabe, a vida, entendeu? Então, isso é a chamada zona Goldilocks, eu não sei se ficou bem claro. Nós já temos aí alguma prova de forma de vida fora da Terra, Paulo? Não. Temos algumas especulações, né? Algumas especulações como estrelas que estariam a uma distância, aí na zona Goldilocks, não é? Sim, sim. Mas não tivemos ainda nenhuma comprovação de vida fora da Terra. Tem um satélite de Júpiter, que é a Europa, que eu simpatizo muito, não é? Europa, como ser, assim, digamos, o grande candidato à vida. Né? Até eu acho que tem uma imagem aí, que é a imagem do Europa, está aqui, ó. De Europa, né? Que é a imagem número 6, não é? Exatamente. Então, veja, a Europa é um satélite, tem 3.120 quilômetros, mais ou menos, então ele é menor um pouco que a Lua. Sim. Mas a Europa é todo coberto por gelo, por uma calota de gelo, e deve existir, há muitas evidências já de que deve existir por baixo água, oceano, entende? Então, sim, existe um projeto, se eu não me engano, é para lançar em 2024, para pousar em Europa, sim, aquecer um pouco e perfurar essa calota de gelo e entrar lá embaixo e nos mandar imagens do que existe lá por baixo. Para ver o que tem por ali, né? Agora, veja também que a Europa tem uma característica, tem essas manchas assim, não é? Marrom. Sim. Então, existe algumas dessas regiões
em que há uma certa separação, parece assim que a placa se deslocou, né? E talvez a água tenha subido um pouco, e quem sabe se formaram aí líquens, não é? Quem sabe essas manchas aí sejam alguma formação de uma vida simples, entende? Pode ser, quem sabe, né? Conjectura-se muito, né? Tem até um livro que eu que lido com esse assunto, você sabe, hein? Isso é ficção, por enquanto até ser provado é ficção. O Steven Ganímedes, você já deve ter, não sei se você já leu esse livro, algum pretenso que foi abduzido e a nave levou ele para Ganímedes, ele faz isso aqui. Quer dizer, Ganímedes é para aquela região, Ganímedes, Io, Europa, Encelados, como você falou. Aquilo parece ser uma zona bem apropriada para a existência de vida, né? Se eu não me engano. Você é astrônomo, você sabe melhor do que eu. Ganímedes também tem gelo também, água líquida, uma crosta gelada, tal, dividida em placas tectônicas. Exatamente. Ganímedes, ele tem 5.260 quilômetros. Ele é quase o tamanho de Marte. Ele é maior que a Lua, é maior que Mercúrio. Né? Sim. Então, Ganímedes também é um candidato aí à existência de vida. Então, esses satélites do nosso sistema aí estão sendo bem investigados, né? Nós pulamos aqui um slide, eu vou colocar ele aqui, vamos ver o que era que a gente... O que é isso aqui, Paulo? Bom, é o seguinte, o Grego, é porque... Será que nós já tivemos, assim, algum contato, não é, com vida fora da Terra? Veja, o Carl Sagan, você sabe, astrônomo americano, muito famoso, já faleceu, mas o Carl Sagan, apesar de que ele ridicularizasse com a ufologia, mas ele acreditava muito na existência de vida fora da Terra. Tanto é que ele foi o responsável pelas mensagens que foram lançadas na década de 70 nas sondas Voyager e Pioneer. Duas. Que já saíram aí do sistema solar, já estão longe e tal. Então, essas sondas levaram muitas informações sobre o nosso planeta. Inclusive, a nossa localização em relação a outras estrelas e tudo mais e tal, o que eu acho um perigo, e já falei isso com você, dar o endereço de casa para estranho. Eu concordo, claro, já falamos sobre isso. Mas essas informações foram mandadas sobre DNA, nosso DNA, foram mandadas informações, enfim, da nossa aparência física e tudo mais, e uma série de informações sobre ciência. Essa ilustração que você coloca aqui é o que está nas naves aqui? O que faz? Essa ilustração é o seguinte, né? É o seguinte. Eu preciso contar uma rápida história, apesar de que já estamos ali, eu acho, já estourando o tempo, né, o Grego Maggi? Vamos lá. Nós tivemos um caso chamado do sinal UOL, em 15 de agosto de 1977, no radiotelescópio da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, um astrônomo que estava de plantão, ele registrou essa expressão, uau, foi um sinal que chegou de rádio que levou só 72 segundos. Ele não se repetiu, mas parecia um sinal inteligente vindo da direção da constelação de Sagitário. Sim. Aí o que aconteceu? Aí ele colocou, né? Ficou tão admirado, tão empolgado, que ele colocou o W-O-W, né? Em inglês. Wow. Admiração, Admiração, exato. O que acontece? Isso aí, esse sinal parece ter vindo da direção da constelação de Sagitário. Sim. Então, o que acontece? Em 2012, no Observatório de Arecibo, lá de Porto Rico, né, foi emitida uma mensagem, como se fosse, assim, digamos, uma resposta na direção de Sagitário. Entendi. Foram 10 mil mensagens, tá? E que foram repetidas. Isso para mostrar
que era um sinal inteligente, porque se ele se repetiu, deve ser algum sinal inteligente. Claro. Então, e é no Observatório de Arecibo, né? É onde trabalha lá aquele Projeto 7, essa foi uma equipe do Projeto 7, e também junto com Carl Sagan. Bom, essa constelação de Sagitário ela está muito longe de nós. Né? Mas há muitos mil anos-luz de distância de nós. Mas o que acontece? Em 1974, tá? O Carl Sagan, também com a sua equipe, eles acabaram enviando também uma outra mensagem em outra direção, para um aglomerado da constelação de Hércules e tal, também que fica muito longe. Então, há uma tentativa de contato com ETs. Não é? Há uma tentativa de contato. E outras civilizações. As distâncias são muito grandes, então fica difícil obter a resposta. Mas em 2001 aconteceu, aí é que entra essa imagem. Em 2001 aconteceu um caso interessante. Numa plantação de trigo, do lado do observatório de Shilbolton, na Inglaterra, apareceu um desenho que parecia ser uma resposta àquela mensagem de Arecibo, que foi lançada, que foi mandada... Como resposta, eventual resposta para o UAU. Resposta, exato. Então, foi interessante, assim, porque a mensagem que nós mandamos foram muitas informações sobre DNA, sobre algumas informações científicas, a nossa aparência com cabeça, tronco e membros e tal. E esse desenho que apareceu nessa plantação de trigo, junto do Observatório de Shilbolton, tem as mesmas informações, só que são informações diferentes. O DNA não é o nosso. A aparência física não é a nossa. E aquelas informações físicas, ou informações físicas e químicas também que foram enviadas, informações científicas, também não são as nossas. Então, é o desenho que aparece aí na direita. Olha que interessante esse aqui. Então, é aquela tal questão. Isso aí é uma imagem que não é um acontecimento que muitos contestam, dizem que foi armação, e mais não sei o que, tal. Mas fica aí, né, para que nossos... Fica a dúvida. Investiguem também, né, façam as suas pesquisas, mas não deixa de ser interessante. Não deixa de ser interessante. Eu não encontrei nenhuma manifestação do Carl Sagan a respeito dessa mensagem, mas elas existem. Inclusive, as pessoas procurando aí na internet vão ver as fotos. E o mais interessante é que essa imagem ela só é reconhecida se ela for vista do alto, na vertical. Inclusive, o rosto que aparece lá, que é um rosto desse aí, bastante conhecido na ufologia, não é? De um cinzento, né? Vamos dizer, de um grey. Exatamente, Mas isso aí só pode ser visto na plantação se olhado lá do alto. Isso. Então, é um caso interessante, não estou dizendo que é verdade, mas parece ser uma resposta à informação que nós mandamos aí para a Sagitário, né? Deixa eu mostrar uma imagem aqui que nós temos ainda. Isso aqui seria uma alusão de onde a gente vai viver no futuro. Onde é que nós vamos viver no futuro, Paulo? Olha, Grego. Você não é vidente nem profeta, né? Mas eu estou cientificamente aqui. O que você acha? Você pegue aí uma moeda de R$1, entendeu? Pegue uma moeda de R$1, como eu estou fazendo aqui, Sim. E coloque no céu. Estique o braço e coloque no céu. Isto aí é uma imagem captada pelo telescópio Hubble, não me lembro bem o ano, mas não é muito antiga, não, que foram contadas aí 15 mil galáxias que
cabem numa moeda de R$1. 15 mil galáxias. Puxa vida. Exatamente. Dentro desse espaço de uma moeda de R$1. Então, imagine você, né, colocando uma moeda de R$1 aqui, colocando outra lá, outra lá, outra lá. Quantas galáxias nós teremos aí pelo universo, não é? Então, é muito difícil a gente querer que a vida seja uma exclusividade do planeta Terra. A vida deve pipocar por aí, talvez até, digamos assim, dentro de um padrão diferente do nosso, né? Por falar isso, no nosso tempo, a gente já falou muito, desde o tempo das palestras lá na UFSC, na década de 90, né? A equação de Drake, ela parece que foi até superada, né? Existe uma nova equação, vamos dizer assim, a equação de Frank Drake já dava uma amplitude do que seria a possibilidade de haver vida fora daqui, né? Mas parece que depois alguém estudou em cima daquilo e ampliou essa possibilidade mais ainda. Só que é difícil, entende? Até porque eu nunca simpatizei muito com essa equação, porque eu já fiz alguns cálculos, já fiz assim uns testes, entende? É porque existe pelo menos ali um elemento nessa equação que é aleatório. Você pode botar qualquer valor. Então, qualquer valor que você coloque ali vai dar um resultado diferente do outro. Não tenha dúvida, claro. É o N, né? Vamos dizer. Exato. Então, eu não simpatizo muito com esta equação. Mas dá para ter, valeu para ter uma ideia da imensidão, assim, para você tentar fazer a imensidão do universo, né? Não tem dúvida. Eu prefiro ainda ficar com essa pura especulação, não é? Sim. A vida não é uma exclusividade do planeta Terra, a vida é um fenômeno físico e químico que deve pipocar aí pelo universo inteiro. Talvez até dentro de um padrão diferente do nosso, não é? A Terra não é uma exclusividade, por mais que algumas religiões queiram, ou alguns místicos queiram, enfim, nós não somos nada especial. Eu também acho isso. É achismo, e achismo não é ciência, né? Então, exato. O que nós precisamos é mudar um pouco o nosso padrão de comportamento no nosso planeta, não é? Não tenho dúvida. Nós vivemos uma cultura da violência que se faz em vários sentidos, né, de várias formas, até mesmo nos noticiários de televisão, até mesmo naqueles noticiários de final de tarde, né, que trazem só tragédias, até mesmo nos jogos de videogame que a criançada usa por aí. Nossa Senhora! Tem até jogo que você vai e mata o inimigo e quando mata espirra sangue na tela. Já que você está tocando nesse assunto, nós podemos, e falando de fim de mundo, como fim de mundo real, verdadeiro, científico que nós estamos falando, e que vai acontecer num dia qualquer, nós podemos acreditar numa união mundial pela paz? O que você acha? Fala-se muito sobre paz, né? Eu não sei. O Grego, no ano de 2000, a Unesco, que é um órgão da ONU, não é? Sim. Que trabalha nessa direção da ciência, da cultura, não é? Da educação, voltada para a paz, sugeriu aí um trabalho, né, para todas as nações de começar algo relacionado com a cultura da paz. É chamado de cultura da paz, entende? Para substituir a cultura da violência que nós vivemos, entende? E a violência, né? A violência não é só aquilo do sujeito que matou, o sujeito que bateu no outro, o acidente de carro e nada dessas coisas tão catastróficas, não é? Mas a violência se faz também de modo muito simples. Quando o cidadão xinga o outro, por exemplo, os palavrões, não é? Tudo isso é uma forma de violência nas escolas, o bullying é uma forma de violência. Perfeito.
Então, a violência se faz em vários níveis, mas nunca deixa de ser violência. Então, a Unesco propõe, não é, que se trabalhe alguma forma, né, ou formas para se buscar uma cultura de paz. E isso já algumas entidades vêm fazendo. Né? O próprio programa Vida Inteligente já faz parte desse projeto da cultura da paz. Pelo menos se a gente está trabalhando para o fim do mundo acabar em paz. Para ter um fundo sem. Exatamente. Não é? Eu tenho aqui, deixa eu ver. Eu vou mostrar aqui. É isso aqui, Paulo. Sobrou isso aqui para a gente mostrar. É uma comparação entre os tamanhos, né? Isso que nós estamos mostrando aqui, esse slide. Não, esse número 8 você pode deixar de lado, não tem problema. É só para ter uma ideia do tamanho das estrelas, né? Beleza. Mas isso aí pode deixar de lado, não tem problema. Não é? E o que nós... outra coisa, eu tinha anotado aqui para te fazer uma pergunta, o que muita gente questiona, para a gente encerrar aqui. Você acha válida a corrida espacial? Muita gente questiona, muita gente fala esse dinheiro, em vez de ficar procurando coisa lá fora, investe para acabar com pobreza, para acabar com uma série de coisas aqui no país. Você, como cientista, porque a gente é leigo, né? Leigo dá um monte de opinião, às vezes sem embasamento nenhum, científico nenhum, né? Mas você acha que é importante, a corrida espacial é importante para o ser humano ou não? Ô, Grego, você sabe que eu já fui mais empolgado com uma corrida espacial. Né? Eu já fui mais empolgado. Mas, hoje em dia, refletindo um pouco mais, eu, digamos assim, não tenho mais empolgação, não, com essa corrida espacial. Tá, por que você perdeu a empolgação? Vamos lá, eu quero o seu ponto de vista. Isso, exato. É pelo seguinte, primeiro, a corrida espacial, ela já começou em 57, com o lançamento do Sputnik, né, o soviético, né? Isso. Mas em 55, Estados Unidos já tinha o projeto de lançar um satélite, mas seria um satélite espião. Não se sabe se o Sputnik teria esse sentido, de ser satélite espião, não aquele, mas quem sabe os próximos. Né? Então, o que é que eu quero dizer? É que a corrida espacial ela já começou assim dentro de um clima tenso, que foi aquele, né? Aquele clima daquela Guerra Fria, aquela coisa, quem é que chega primeiro e tal, né? Mas já começou dentro de uma competição. Quem é que chega primeiro e tal, né? E todo avanço tecnológico tem relação com o poder. Sem dúvida. Então... Guerra nas Estrelas. Então, tem relação com o poder. Não é? Então, isso eu tenho medo, porque tudo que se fez em relação à corrida espacial foi para mostrar para o outro que eu sou mais poderoso. Eu tenho a tecnologia, a minha tecnologia é mais avançada. Então, é uma disputa pelo poder, como hoje já está existindo também nessa corrida espacial, Estados Unidos, Rússia, China, e agora a Índia também está entrando nisso aí, e agora até Israel. O Japão e até Israel. Não é? Isso. Então, qual é o significado disso? É nós habitarmos a Lua, habitarmos Marte? Não é? Será que faz sentido a gente gastar todo esse dinheiro se o mundo só vai acabar, segundo a astronomia, daqui a alguns milhões de anos? Eis a questão. Milhões de anos, entende? Então, por que não investir isso aí no agora? É o meu ponto de vista. É o que a Unesco está pedindo, né? Que as nações trabalhem essa questão da cultura da paz. Entende? Isso. E a paz não significa necessariamente ser todo mundo vestido de branco, tal, tudo zen e tal. Não é isso. Os conflitos sempre existirão. Então, a paz, na verdade, a cultura da paz,
é nós sabermos resolver os conflitos, sabendo as diferenças. É a unidade na diversidade, quer dizer, a unidade sempre vai existir, cada um com as suas ideias, cada um com seu território. Agora nós temos que saber resolver esses conflitos, sem precisar de bomba, sem precisar de guerra, entendeu? Sem precisar da violência. Então, é isso que a Unesco está propondo, entende? Essa cultura da paz é isso. Na própria escola, por exemplo, o trabalho com os alunos, né? Um aluno lá roubou a namoradinha do outro, aí o outro vai pegar uma pedra, dar uma pedrada no outro, vão brigar no pátio da escola. Não é isso, tem que aprender a resolver esses conflitos. Sim. Os conflitos sempre existirão, né? Pequenos e grandes. Mas a paz deve começar com a paz interior. Se não houver a paz dentro de cada um, é impossível você propagar e fazê-la a nível global. Mas nós somos sempre otimistas, né, Paulo? Sempre pensamos... Não tem dúvida. Isso que você está falando é o desenvolvimento da espiritualidade de cada um. Perfeitamente. E nós estamos nos aproximando agora, estamos alguns dias aqui do fim do ano, como eu falei para você, né? Então, é a época mais apropriada, né? Quando as pessoas, por bem ou por mal, assim, se confraternizam, esquecem temporariamente as diferenças, né? Afloram a sua religiosidade. Então, quem sabe a gente consiga isso aqui. Nós precisamos aprender que, digamos, as fronteiras existem, mas as fronteiras não precisam ser uma divisão. É você desse lado de cá e eu do lado de lá, não é isso? As fronteiras, essas linhas de fronteiras, em vários sentidos, elas precisam ser entendidas como o ponto de encontro onde nós vamos resolver pacificamente os nossos conflitos. Entende? É isso. Né? E isso faz parte, então, dessa cultura da paz, que, felizmente, eu já estou vendo aí muitas escolas e muitas entidades e tudo, né, que já estão trabalhando um pouco essa cultura da paz. Precisamos mais, não resta a menor dúvida. E foi o que nós falamos, né? Nessa época que nós estamos alguns dias aí, a época mais oportuna para a gente começar a desenvolver essa paz aí, né? Pacificar o nosso ser primeiro para podermos pacificar. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Que bom encerrar o ano com você. Entendeu? Quero desejar para você e para a sua família e para todos os seus, para a grande família do planeta inteiro, umas boas festas, um ano de paz, tranquilidade, que a gente possa se melhorar e entrar com o pé direito, esquecendo o grande aprendizado de 2020, né, Paulo? Porque foi um ano difícil pra caramba. Puxa vida, né? É um ano que precisa passar a borracha. Com certeza, e que a gente possa reforçar a amizade, a fraternidade, a cumplicidade. Isso aqui. Mais uma vez, muito obrigado, Paulo. Tá bom, eu também agradeço o Grego, né? E estendo essas suas palavras para a sua família também, e toda a família do Vida Inteligente, não é? Que não é pequena, né? Que todos nós tenhamos aí um final de ano muito feliz, e vamos torcer para que o próximo ano seja um ano aí de renovações e de muitas novidades boas para todos nós, não é? Mas muita paz. E eu te espero o ano que vem aqui de novo, hein? Não tem nem dúvida. Isso se o mundo não acabar. Mas ainda tem chão. Valeu, Paulo. Muito obrigado, querido. Tá bom. Grande abraço. Tudo de bom. Forte abraço, querido. Tchau. Gente, aqui passou mais um ano. Foi um ano difícil, foi um ano de provas, de expiações, de coisas inesperadas, mas nós chegamos aqui, conseguimos chegar. Então, eu desejo para você, para sua família, paz, fraternidade, saúde, prosperidade, que a gente possa, o ano que vem, entrar com o pé direito, estarmos todos de mãos dadas, trabalhando juntos pela pacificação do planeta, pela pacificação dos nossos interiores, e que a gente possa ser realmente uma unidade, uma humanidade, uma unidade. Um fraterno abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e até sempre. Tchau.